Bem, dando continuidade à nossa aula, estamos falando de clínica médica, fizemos uma breve explanação sobre o que é clínica médica, quais são as suas atribuições, como funciona um pouco desse fluxo dentro da unidade hospitalar, e principalmente o papel do técnico de enfermagem, do profissional de enfermagem, dentro da clínica médica. Vamos falar um pouco agora sobre sistema digestório, que eu citei um pouco anteriormente, qual é a importância de estar sabendo, e falando um pouco da anatomia e da fisiologia do sistema digestório. O sistema digestório ele é composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos, reto e ânus. Também existem os órgãos adjacentes, auxiliares ali, e os componentes, que é a língua, glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Todos eles estão juntos e fazem parte de todo esse sistema, que eu gosto de ressaltar, que é o sistema nervoso entérico. Quando você começa a mastigar, você senta, vai almoçar, você começa a mastigar essa comida, você está colocando ali para funcionar todo esse sistema, como eu havia comentado. As glândulas salivares vão começar a funcionar de uma maneira para facilitar a deglutição da comida que está sendo mastigada. Através da língua você vai estar sentindo o paladar e vai estar também proporcionando a salivação para estar deglutindo este alimento. E o esôfago ele vai fazer toda aquela contração para estar levando este alimento lá para o estômago. Entre o esôfago e o estômago existe um esfíncter, que se chama válvula piloro. E entre essa válvula ela vai abrir, onde vai passar a comida do esôfago para o estômago, onde ele vai ser decomposto, vamos dizer assim, pelos ácidos que nós temos dentro do nosso estômago. E dentro deste processo ele vai ser passado ali para o sistema intestinal, onde nós chamamos também de jejuno, que é um intestino delgado, onde vai ser absorvido todos os nutrientes, tudo aquilo que o nosso organismo precisa, e aquilo que não é necessário, vamos dizer, para o nosso organismo, vira bolo fecal, vai para o intestino grosso, em seguida reto e ânus, para sua total excreção. Dentro deste processo, nós falamos um pouco aqui de fígado, vesícula biliar. A vesícula biliar, o pessoal já deve ter ouvido falar da bilis, onde é produzido um hormôniozinho, vamos dizer assim, que ajuda na digestão principalmente dos lipídios, neste processo aí de metabolização dos alimentos dentro do nosso organismo. É interessante a gente estar falando sobre isso para vocês entenderem um pouco como que funciona. Mas a minha orientação é que pintou alguma dúvida em relação a isso, que você quer entender um pouquinho mais, pega a sua apostila, dá uma lida, faz uma pesquisa, faça uma pesquisa filtrada, por exemplo, não entra apenas no Google, vai lá no Google acadêmico e você pode pesquisar artigos científicos relacionados com este tema também, tirar algumas das suas dúvidas. Acredito que vocês possam encontrar também alguns livros de anatomia com imagens perfeitas para vocês estarem entendendo um pouco melhor. Enfim, vamos falar aqui um pouco mais sobre as funções desse sistema digestório. Captação dos alimentos através da boca, nós falamos, liberação de enzimas, ácidos e água no lume do trato gastrointestinal, triturar, dissolver, misturar os alimentos, impulsionando-os pelo trato gastrointestinal. Eu já tive professores que, quando eu estava estudando isso, eles falaram quando o sistema nervoso entérico ele começa a funcionar, o indivíduo ele pode estar até de cabeça para baixo, que a deglutição e a absorção ela vai acontecer. Os seus órgãos eles vão estar fazendo a contração, essa musculatura lisa do esôfago, do estômago, por exemplo, vão estar fazendo toda essa contração para fazer com que o alimento percorra todo esse caminho do intestino, desde a boca até o intestino grosso e por fim para ser eliminado. Então assim, outra coisa que eu acho interessante estarmos colocando aqui também, muitas das vezes o indivíduo ele chega em casa, aí ele na hora do almoço ele senta, ele come, aí fala, rapaz, me deu um sono agora, uma moleza, e isso acontece porque geralmente todo o nosso sangue que está nas periferias, em membros, no nosso tecido,
ele se acumula mais no sistema gastrointestinal para proporcionar todo este processo, né? Todo esse processo no qual o alimento passa. Então, a maior concentração de sangue vai diretamente para o sistema nervoso entérico. Por isso que muitas das vezes a pessoa sente um cansaço, uma moleza, dá até sono, né? Porque os vasos sanguíneos das periferias, eles estão pouco menos irrigados, entendeu? Mas isso não causa nada de ruim. Interessante, se a pessoa puder repousar depois de se alimentar bem, é muito bom e faz bem. Absorção de nutrientes, né? Eliminação de fezes do trato gastrointestinal, processo de defecação, são eliminados revestimentos do trato gastrointestinal, células não utilizadas pelo organismo, bactérias e matérias orgânicas não absorvidas, né? Então, todo o processo, ele é importante, todo este processo. Então, muitas das vezes a pessoa pode apresentar alguma patologia no trato gastrointestinal. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar muito, e vocês vão ver muito isso também, refluxo gástrico. Às vezes o indivíduo, ele tem uma má digestão, e quando isso acontece, existem várias evidências e vários pressupostos, mas uma delas é que o pH ácido do estômago, ele está um pouco alterado, ele está muito ácido, ele não está neutro, ele está muito ácido. Então isso faz com que a pessoa tenha o refluxo, que todo alimento e toda aquela matéria líquida, aquele líquido que está ali dentro, ele volte, ele retorne para o esôfago através de uma disfunção da válvulazinha que eu falei para vocês anteriormente, que existe entre o esôfago e o estômago, que é a válvula piloro. E essa válvulazinha, ela abre um pouquinho. Então, todo esse líquido que volta do estômago para o esôfago causa queimação, porque o tecido do estômago, ele está preparado ali para lidar com esses sucos gástricos que são ácidos, e eles estão ali de maneira proposital para dissolver toda essa alimentação. Enquanto ele volta através desse refluxo para o esôfago, por exemplo, é onde tem um tecido que não está preparado para receber essa quantidade de acidez, então existe a queimação. Então, muitas das vezes, se você for trabalhar numa clínica médica, num setor de triagem, por exemplo, dentro de uma unidade hospitalar, e o paciente te dá através da coleta de dados, ele fala algo nesse sentido para você, você já vai ter noção aproximada do que pode estar acontecendo e vai enriquecer a sua evolução de enfermagem. Isso é muito importante para a gente estar falando aqui, tá? Vamos lá? Esofagite, né? Quando o ácido e as enzimas do estômago repetidamente refluem para dentro do esôfago, este torna-se inflamado e ulcerado. Essa inflamação é conhecida como esofagite, é o que eu acabei de explicar, né? Agora há pouco a gente fala sobre principalmente os ácidos e as enzimas do estômago, né? Que tem um pH ácido alterado, e se retorna para o esôfago vai queimar, porque é um tecido que não está preparado para receber toda essa acidez, né? Quando a inflamação é severa, desenvolve-se a úlcera do esôfago. A mucosa do esôfago mais sensível não é adequada para receber conteúdo extremamente ácido como o suco gástrico. Então, sabendo disso, nós vamos falar um pouco sobre cuidados específicos, né? Principalmente, gente, antes de entrar para falar sobre cuidados específicos, vamos falar aqui sobre evitar alguns alimentos, porque geralmente é tudo que entra, né, que causa algum desconforto, que causa alguma inadequação do nosso sistema digestório. Então, comer menos e distribuir a alimentação ao longo do dia, evitar comer ou beber 2 horas antes de dormir, evitar fatores que aumentem a pressão intra-abdominal, cintas e roupas apertadas, ou mesmo exercícios abdominais. Se for obeso, perder peso, porque a obesidade causa refluxo. Eliminar ou reduzir significativamente cigarros, álcool, alimentos gordurosos, café e chocolate. Elevar a cabeceira da cama em mais ou menos 15 graus para a gravidade ajudar o refluxo gastroesofágico durante o sono. Ou seja,
manter uma posição em que a cabeça ela fique sempre um pouquinho mais alta do que o tronco. Isso ajuda também para aliviar alguns sintomas. Porém, é interessante a gente dizer que a mastigação adequada dos alimentos ela é muito importante. Interessante e imprescindível dizer que o consumo de refrigerante é extremamente contraindicado para pessoas que têm essas características. Por quê? O refrigerante ele contém muitos açúcares, muitos ácidos e pode proporcionar e ocasionar o refluxo gástrico nesse caso. Mas o melhor de tudo isso é procurar um especialista, procurar um médico para estar fazendo, né, um tratamento adequado, para estar fazendo um tratamento preciso sobre a questão do refluxo gástrico. No caso, vocês podem procurar um especialista, um gastroenterologista, onde ele vai geralmente solicitar um exame de rotina, exame de sangue e um exame um pouco mais invasivo, que é uma endoscopia, para se ter um critério diagnóstico e poder fazer um tratamento adequado. Esses aqui são alguns cuidados específicos que, aliados a um tratamento orientado por uma equipe multiprofissional, pelo profissional especializado, exames muito bem feitos, né, e precisos, e é claro e evidente um tratamento medicamentoso, todo esse conjunto vai levar ao sucesso, né, deste tratamento e aliviar esses sintomas. E é uma das características, é um dos casos que vocês verão dentro de uma clínica médica, dentro de uma unidade hospitalar.